Fala aí galera, beleza? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos a mais um curso aqui do canal FSN Cursos Online. Esse aqui é uma playlist de um curso gratuito de Python que eu estou criando para a galera que está começando a aprender Python, para quem não sabe nada ainda de Python, né? Bom, o Python, galera, na verdade é uma linguagem que você consegue utilizar para desenvolver softwares para vários tipos de plataforma. Você pode utilizar o Python para desenvolver para web, você pode programar para o Arduino utilizando o Python, você pode trabalhar até mesmo com controle de máquinas para automação industrial utilizando Python, ou até mesmo criar aplicações, aplicativos, né, para celular e tudo mais. E olha só, quando a gente está aprendendo Python, o mais comum é a gente ver o resultado do nosso código no próprio terminal ali da IDE, tá? Ou seja, você vê você testa, né, se a sua sintaxe está correta, se a sua lógica de programação está correta, e aí você vai vendo esse resultado no próprio terminal, enquanto você está aprendendo. Depois que você já está manjando de Python e já sabe qual é o tipo de aplicação, tipo de software que você quer desenvolver, aí você vai escolher uma interface gráfica para utilizar. Ou, se for o caso, você vai desenvolver para web e o seu software vai rodar direto no navegador. Beleza? E olha só, galera, para esse curso aqui, eu vou utilizar o PyCharm da JetBrains, tá? E eu recomendo que vocês também utilizem o PyCharm. E se você não tiver o PyCharm Professional instalado aí na sua máquina, deixa eu só abrir o meu aqui. PyCharm. Se você não tiver o PyCharm instalado, você vai clicar no link que está na descrição aí desse vídeo e você vai ser levado para o site oficial da JetBrains, onde você vai baixar e instalar a versão Professional do PyCharm. Como você vai fazer isso? Com o meu código de cupom. Clica no link, você vai cair nesse site aqui. E aqui você coloca o meu código de cupom de promoção, você vai digitar FSN Cursos, vai colocar o teu nome, seu sobrenome, o seu e-mail, o país de onde você está, e aqui você escolhe a IDE que você quer, que no nosso caso aqui é o PyCharm, certo? Depois clica aqui nesse botão e aí segue o passo a passo, faz o download e a instalação. Da primeira vez que você abrir, pode ser que ele peça para você colocar suas credenciais que você utilizou na hora do cadastro, que seria aí o seu e-mail e a sua senha, tá certo? Dessa forma, você instala na sua máquina o PyCharm Professional com uma licença gratuita de 3 meses de uso. A gente sabe, né, que normalmente a licença é 7, 14 ou no máximo 30 dias, para qualquer IDE que seja paga. Nesse caso não são 30, nem 60, vão ser 3 meses de licença gratuita para você, beleza? E se tiver alguém aí também precisando de hospedar o seu site, loja virtual ou aplicação web, é só clicar no link da Hostinger, que você vai cair nesse site aqui, e aí você vai ter um desconto fazendo o plano aí de 12 meses. Beleza? Bom, se você não tem ainda o Python instalado no seu Windows, é só você pesquisar aqui, né, Python, ou simplesmente digita python.org, e aí você vai vir aqui em Downloads e fazer o download e instalação do Python da mesma forma que você instala qualquer software na sua máquina. Isso se você estiver no Windows. Se você estiver no Linux ou no macOS, olha que top, o Python já vem instalado por padrão. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? Clicou no link, fez seu cadastro na JetBrains, baixou e instalou o PyCharm. Deixa eu só apagar esses negócios aqui, que eu nem tenho mais esses arquivos aqui. Você vai abrir o seu PyCharm, você vai cair nessa tela aqui, certo? Você vai clicar aqui em New Project, e aqui em cima, o nome do seu projeto. Eu vou chamar de Curso Underline Python. Na linha de baixo, é o local aonde os seus projetos ficam salvos. Ele já cria uma pasta automática que eu vou deixar assim, a não ser que você queira mudar, você troca, tá? Eu vou clicar aqui em Create, e aí é só você aguardar e carregar todos os arquivos, e show de bola. Bom, só vou diminuir um pouquinho aqui. Antes da gente começar qualquer coisa, eu gosto de fazer algumas configurações aqui no PyCharm, que é o seguinte, eu vou pressionar Ctrl Alt S, ele vem aqui para as configurações. Primeira coisa, eu acrescentar o idioma português do Brasil aqui. Ele vem só com o inglês dos Estados Unidos, então quando você coloca palavras em português, ele fica sublinhando, como se tivesse um erro, porque ele não reconhece o idioma português do Brasil. Isso deixa o código feio. Então você vem aqui, ó, em Language, já está aberto, mas eu vou mostrar para vocês como a gente chega aqui. Ctrl Alt S para abrir a janela de configurações, eu pesquiso aqui por Language, então ele vai encontrar aqui o Natural Language,
e vai estar só em inglês, você clica aqui no sinal de mais e acrescenta aqui o português do Brasil, beleza? Clica em Apply para aplicar. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é deixar o autosave habilitado. Procura aqui autosave e tá aqui, ó, autosave, ele vai estar desmarcado. Eu gosto de deixar marcado que é o salvamento automático do meu arquivo toda vez que eu altero o código. Eu não preciso ficar salvando toda hora. E eu deixo aqui 1 segundo, ou seja, de 1 em 1 segundo ele vai salvando o meu arquivo. Se você quiser também alterar o tema do teu PyCharm, deixa eu só diminuir esse monte de coisa aberta aqui para ficar mais fácil de eu achar. Ó, aqui em editor, você vem aqui em Color Scheme e Color Scheme Font. Aqui você vai escolher qual é o tema que você quer e aqui o tamanho da fonte. Aqui eu deixo grande mesmo, que é para facilitar aí a leitura para vocês, tá? Qualquer alteração que você faz, você clica aqui em Apply para aplicar, tá? Depois eu dou um OK. Show de bola. No meu diretório raiz, tá vendo aqui, ó, curso underline Python, eu vou clicar com o botão direito, New, e aqui eu escolho Python File, ou seja, um novo arquivo Python. Todo arquivo Python ele tem a extensão .py, mas eu não preciso colocar aqui, eu já pedi para ele criar um arquivo do tipo Python, certo? Eu vou chamar aqui de aula-01, beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, da mesma forma que todo mundo ensina qualquer linguagem de programação, como nós criamos variáveis, o que elas são, e quais são os tipos de dados que a gente mais utiliza. Como eu sou assim mais direto e objetivo, não fico conversando muito, dá para a gente falar de 3 coisinhas aqui. Variáveis, tipos de dados e estrutura condicional, só para a gente fazer uns testes aqui, tá certo? Bom, as variáveis, pessoal, elas servem para armazenar um espaço na memória do nosso computador, para quando a gente precisar do conteúdo da variável, a gente usar no decorrer do nosso código. E aí existem algumas regrinhas, né, para a gente criar as nossas variáveis. Por exemplo, eu vou colocar um nome de alguém, o meu nome. Eu preciso de uma variável. E se é um nome que eu quero colocar, é simples, qual é o nome da minha variável? Vai ser nome. Simples assim. Você pode colocar name, nome, aí tanto faz, tá? E quais são as regras? Os nomes de variáveis não podem ter espaço, não pode conter caracteres especiais e também não pode começar com um número. Pode ter número, por exemplo, nome 1, sem problema, mas eu não posso deixar o número 1, qualquer outro número, como o primeiro caractere do nome na variável. Se eu quiser colocar 2 nomes, por exemplo, nome completo, sem problema. Só que percebe que fica difícil de eu ler, né? Então eu posso, bom, como eu não posso ter espaço, eu posso colocar C maiúsculo, a segunda palavra, ou, para melhorar ainda mais, eu posso colocar o underline. Nesse caso aqui, o underline ele não é visto como um caractere especial, beleza? Vou colocar meu nome aqui, ó, Fábio Souza. Mas veja bem, esse nome, Fábio Souza, ele é um texto. Percebe que ele até sublinhou ali, ele deu um erro. Por quê? Todo texto que eu vou armazenar numa variável, ele é considerado um dado do tipo string. E todo string precisa estar entre aspas. Então, vou selecionar aqui e colocar entre aspas. Pode ser aspas simples ou duplas, tanto faz. Pode ver que já sumiu o erro ali. Beleza, eu vou armazenar aqui numa variável a minha idade. Então, obviamente, eu vou chamar de idade. E percebe que eu coloco um sinal de igual, para quê? Para atribuir um valor a essa variável. Atribuir, ou seja, vou armazenar alguma coisa nessa variável, então eu coloco um sinal de igual. Minha idade, 47. Perceba que eu não coloquei entre aspas, porque se trata de um número inteiro. E automaticamente o PyCharm já entendeu que aquilo não é um texto, ele é um número. Então ele nem deu erro, ele nem sublinhou. Mas nada me impede de eu simplesmente chegar aqui e colocar entre aspas também, para falar para o Python que esse conteúdo é um texto comum e não um número, mas não nesse caso, certo? Eu tenho uma altura, vou criar aqui a variável altura, vou colocar aqui a 1.79. Também não coloco entre aspas porque não se trata de um texto comum, e sim um conteúdo do tipo float. O que é isso? Uma variável com conteúdo do tipo ponto flutuante ou casa decimal. Mas calma aí que os tipos de dados a gente vai ver melhor aqui, os mais usados, tá? Que são praticamente esses mais um ou outro, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui mais um apenas, que seria, por exemplo, uma lista de frutas que eu gosto de comer. Vou colocar aqui a variável frutas. E eu vou armazenar aqui nessa variável uma lista de itens. Então, para armazenar uma lista, eu coloco entre colchetes. E o princípio é o mesmo. Se for número, ok, simplesmente digito o número e separo por vírgulas os itens que eu quero. Se for string, se for um texto,
entre aspas, ok? Então vamos lá, frutas. Maçã, vírgula, pera e vamos colocar aqui uva. Só essas três já tá bom. Muito bem. E como é que eu faço para saber o tipo de dado? De repente, no decorrer do meu código, eu posso querer saber, né? Qual é o tipo de dado que de repente um usuário colocou e tudo mais. Eu exibo na tela aqui no terminal, né? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente está aprendendo, a gente vê o resultado do nosso código no terminal. Então, para isso, eu utilizo aqui o comando print, abre e fecho parênteses. Só que eu não quero exibir o conteúdo dessas variáveis. Eu quero saber qual é o tipo de dado que essa variável está armazenando. E não se confundam, tá? Muita gente fala, qual é o tipo de variável? Não, variável é variável. O tipo é do conteúdo que está nessa variável, beleza? Para saber o tipo, eu utilizo aqui o type, abre e fecho parênteses novamente e coloco aqui qual é a variável que eu quero verificar. Nesse caso aqui, é a variável nome completo. Eu quero saber qual é o tipo de dado que essa variável está armazenando. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Eu quero fazer a mesma coisa com a variável idade, com a variável altura e também com a variável frutas. Beleza? E para eu rodar esse código agora, tá vendo que aqui em cima eu tenho o current file, onde eu estou passando o mouse, ou seja, é este arquivo que está aberto, que é o que vai ser lido. Então eu vou clicar nessa setinha aparecendo um play aqui, ó, que é o run. Eu clico, ele vai abrir o terminal e vai rodar aqui para mim, ó, tá vendo? A primeira variável, que é o nome completo, é do tipo string, ele coloca abreviado aqui, tá, ó, str. A variável idade, do tipo int, que é inteiro. Variável altura do tipo float, ou ponto flutuante, porque possui casas decimais. E aqui, a terceira variável, que é a variável frutas, é uma variável que está armazenando um conteúdo do tipo list. É uma lista. Muito bem. Agora, se eu quiser exibir o conteúdo mesmo dessas variáveis, né? Eu vou colocar aqui a junção de todas elas, junto com um texto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, olá, fulano de tal. Ou meu nome é fulano de tal, tenho 47 anos, tenho 1,79 de altura e gosto de maçã, pera e uva. O que eu faço? Já sabemos que o comando para exibir o conteúdo na tela é o print. Então, muito bem, vamos lá. Print, abro e fecho parênteses. Para eu juntar os conteúdos, texto com variável, basta eu utilizar um recurso do Python 3, que é o fstring. Eu coloco aqui a letra F de fstring, abro e fecho aspas. Pode ser duplas ou simples, tanto faz. E aí eu digito meu texto. Meu nome é... Onde é que está meu nome? Epa! Meu nome é... Onde está meu nome? Na variável nome completo. Então, como eu estou usando o fstring, basta eu abrir e fechar chaves e colocar aqui a variável nome completo. Meu nome é nome completo, vírgula. Tenho idade, anos de idade, vírgula. Tenho, abro chaves, altura, e coloco o D, altura. Deixa eu diminuir aqui para caber tudo na mesma linha. E gosto de frutas. O que você imagina que ele vai mostrar na tela aqui? Meu nome é, vai mostrar o conteúdo da variável nome completo. Tenho, vai mostrar o conteúdo da variável idade, ou seja, 47 anos de idade. Tenho 1,79 de altura e gosto de maçã, pera, uva. Beleza? Vou dar um run. Exatamente. Meu nome é Fábio Souza, tenho 47 anos de idade, tenho 1,79 de altura e gosto de maçã, pera, uva. Aqui, pessoal, como é uma lista que está armazenada, que está dentro da variável frutas, e eu não especifiquei qual desses itens da lista eu quero, ele exibiu dessa forma, tá? Do mesmo jeito que a gente colocou aqui, entre colchetes, entre aspas, mais para frente, a gente vai ver como que a gente pega um item ou outro que a gente quer aqui, tá bom? E se a gente quiser utilizar aqui uma estrutura condicional para fazer algum tipo de verificação, para isso a gente utiliza o if, que é o se, ou seja, se alguma condição for aceita, for atendida, eu executo um bloco de comando. Caso contrário, eu executo um outro bloco de comando. Simples assim, com o comando if. Vamos ver o seguinte, vamos verificar se algum tipo de dado da variável é do tipo string, por exemplo, e pode ser qualquer tipo de teste, tá? Só para a gente testar aqui, vocês começarem a entender como é que funciona a estrutura condicional, que é a primeira coisa que eu gosto de já ensinar em qualquer tipo de linguagem. Se
como que eu faço para ver o tipo do conteúdo da variável? Type, que nós vimos aqui em cima, certo? Eu quero ver se o tipo da variável nome, por exemplo, é do tipo string. Vamos confirmar. Vamos lá. Se o tipo de quem? A variável nome completo for igual a str, lembra aqui embaixo, ó, str de string, int de inteiro, float ou ponto flutuante quando for casa decimal e list quando for uma lista. Se for igual a str, agora percebe que quando eu estou comparando, eu não coloco só um sinal de igual, eu coloco dois iguais. E o ponto e vírgula no final, ou melhor dizendo, os dois pontos. Quando eu dou um enter, percebe que o cursor vem para dentro, ele dá um recuo, porque tudo que estiver aqui nesse recuo está dentro da estrutura if. Se estiver para cá sem o recuo, já não está na estrutura if, certo? Então mantenha o recuo aí. Então vamos lá. Se o tipo de conteúdo da variável nome completo for do tipo string, str, então eu vou escrever na tela. Print, vou colocar aqui, ó, é uma string. Agora perceba que aqui eu não utilizei o f-string, que é esse f, né? Por quê? Porque eu não quero juntar textos com variáveis, não, é só um texto normal aqui, então eu coloco só as aspas. Sempre tem que colocar as aspas, tá? Quando você tratar de um texto, tá bom? Beleza. Se for string, exiba, é um string. E se não for, então eu coloco o else, que é o senão. E aí eu coloco print, não é uma string. Simples assim. Vou dar um one nesse arquivo. Bom, é uma string, tá vendo aqui embaixo? Porque o conteúdo da variável nome completo é uma string. E da variável idade? Vamos verificar? Se for string, vai exibir. Caso contrário, vai exibir o bloco de baixo. Vou dar um one, não é uma string. Então ficou fácil de entender como é que funciona a estrutura condicional. Claro, estrutura condicional não é só isso, tem muita coisa que a gente coloca aqui dentro. Inclusive, a gente pode ter outra estrutura condicional aqui dentro se a gente quiser, ou seja, um outro if aqui, sem problema nenhum, se for necessário, certo? Ele já mostrou aqui que não é uma string, então fica fácil de entender como funciona o if, né? Então a gente tem aqui, se essa condição for aceita, for atendida, ele executa esse bloco de comando. Caso contrário, ele executa o bloco de comando de baixo. Então eu vou deixar para que vocês façam aí a verificação das outras variáveis, só para vocês treinarem. Já vimos, né, como é que a gente verifica qual é o tipo de dado. String, str, inteiro int, com casa decimal é o float, e no tipo de lista aqui é o list. É só você verificar aqui. A variável idade é do tipo string, ele vai mostrar que não é uma string. Se eu quiser alterar, quero dizer que é int. Aí eu vou colocar aqui, ó, é um inteiro. No de baixo não é um inteiro. Certo? Se eu der um one, o resultado aqui já vai ser diferente, ó. É um inteiro, certo? Se eu colocar aqui variável altura, já vai dizer que não é um inteiro, porque é uma variável com conteúdo do tipo ponto flutuante, tá vendo? Ó? Não é um inteiro. Simples assim. Beleza? Não esquece de dar o like, tá? E compartilhar esse conteúdo com seus amigos. A gente se vê aí no próximo tutorial.